Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Você está no canal Bíblia em Foco. Se inscreva no canal, não custa nada para você, é gratuito e você nos ajuda bastante aqui em nossos trabalhos. Curta esse vídeo, compartilhe com os seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Meu nome é Luciano Portioli e você está na maratona preparando professores para a EBD. Hoje é a quarta aula e nós iremos falar um pouquinho sobre a biblioteca particular do professor. Antes de nós iniciarmos esse tema, a biblioteca particular do professor, eu queria começar esse vídeo com uma oração e convido você, tanto aluno quanto professor, e você que está assistindo esse vídeo, possa ir orar comigo nesse momento. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos e nós te engrandecemos nesse vídeo, nessa aula. Pai querido, nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui para aprender um pouquinho mais acerca da tua palavra e que todas essas lições que será extraída da tua palavra possa ser, ó Deus querido, de grande proveito nas nossas vidas. Pai, nas nossas vidas, nas nossas famílias e no nosso ministério. Que esse vídeo possa de alguma forma ajudar as pessoas a exercer os ministérios que o Senhor tem confiado nas suas mãos. Pai querido, que esse vídeo, de alguma forma, possa atingir os corações dos seus ouvintes. Ó Deus querido, e que esse vídeo também possa aperfeiçoar a tua igreja e, através disso, glorificar o teu nome. Pai querido, nos agracie com a tua presença, nos conduza nesse estudo, é que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, abram comigo a sua Bíblia, você professor, aluno, abra comigo a sua Bíblia, na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, nós vamos ler o verso de número 17 e também o verso de número 18. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 17 e o verso 18. Eu vou ler nessa Bíblia aqui, Bíblia de Estudo de John Wesley, é uma Nova Almeida atualizada. Então essa é a versão que eu vou usar aqui nesse vídeo. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, e o verso 17 e o verso 18 diz assim: Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja toda a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. A partir do versículo de número 11, desse contexto aqui da Epístola de Pedro, ele vai nos dar alguns direcionamentos de como a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, deveria estar e permanecer até a segunda vinda gloriosa do nosso Salvador. No versículo 14, o apóstolo Pedro vai mostrar de qual maneira a igreja deveria permanecer. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Então a igreja deveria permanecer sem mácula, sem culpa e em paz. E como nós vamos permanecer até a segunda vinda de Cristo? Porque a segunda vinda de Cristo é o nosso maior anseio. A vinda gloriosa do nosso Salvador é o maior anseio da igreja. A igreja precisa esperar e aguardar na expectativa a manifestação gloriosa do nosso Salvador. E como nós vamos estar e permanecer sem mácula, sem culpa e em paz? E Pedro responde aqui no versículo 18, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o crescer na graça e no conhecimento nos faz estar e permanecer sem mácula, sem culpa e em paz. E é interessante, meus irmãos, que Pedro aqui não coloca em grau de importância. Ele não trata a graça como algo mais importante do que o conhecimento. Ele coloca tanto a graça quanto o conhecimento, assuntos importantíssimos na vida de um cristão. Certa feita, perguntaram para um pensador:
O que é mais importante para um cristão, a graça ou o conhecimento? E esse pensador respondeu: o que é mais importante para um pássaro, a asa direita ou a asa esquerda? Então nós temos aí a resposta, que tanto graça quanto conhecimento são importantíssimos na vida de um cristão. E Pedro dá esse conselho aqui não apenas para os membros, mas Pedro dá esse conselho principalmente para os obreiros. Então, nesse conselho aqui, cresçam na graça e no conhecimento. Todas as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo estão inseridas nesse contexto, tá? Graça e conhecimento são importantíssimos na vida de toda pessoa que faz parte da igreja, principalmente para os obreiros, para um professor e para aquele que exerce algum tipo aí de ministério, tá? Para todas as pessoas são importantes, mas principalmente para um professor ou para quem aí exerce algum tipo de ministério. E nós estamos com um tema, a biblioteca particular do professor. Como os irmãos estão conseguindo ver aqui, ó, bem pouquinho, né, porque eu não vou conseguir mostrar toda a biblioteca aqui para os irmãos, mas aqui os irmãos podem ter uma pequena noção da minha biblioteca. Essa é a minha biblioteca particular, tem muitos outros livros aqui na lateral, aqui embaixo também que os irmãos infelizmente não vão conseguir ver. Nessa lateral aqui também eu tenho bastante livros, comentários e tenho mais uma prateleira aqui também com livros, com comentários bíblicos, tá? A minha biblioteca, meus irmãos, ela é composta por vários livros, vários assuntos e teologias diversas, né? Eu tenho aqui, por exemplo, livro de teologia reformada, né? Tenho comentários judaicos, tenho comentários também e livros de teologia pentecostal e tenho livros aqui mais relacionados ao cotidiano, livros mais práticos, nem tantos teológicos. Mas eu tenho também algumas coleções que está nesse canto aqui, que os irmãos infelizmente não estão conseguindo ver, mas eu tenho aqui coleção de comentários do Russell Noam Champlin, do Novo Testamento, teologia e filosofia do Champlin também. Tenho diversas bíblias aqui de diversas traduções. Tudo isso por quê, meus irmãos? Tudo isso para eu me atualizar e aperfeiçoar o meu ministério. Então, a biblioteca particular do professor, aqui ó, essa é a minha biblioteca. Então, a biblioteca particular do professor, ela serve para atualizar e também para aperfeiçoar o professor. Então, meus irmãos, tratando-se de biblioteca particular do professor, quais são os livros que o professor precisa ter? Quais são as ferramentas ou os livros, os comentários que o professor precisa ter? Em primeiro lugar, o professor precisa ter em sua biblioteca bíblias de diversas traduções. É indispensável para um professor, para um estudante e principalmente para aquele que exerce um ministério, é indispensável ter bíblias de diferentes traduções. Porque nós sabemos, meus irmãos, que a Bíblia não foi escrita no português. A Bíblia, no Antigo Testamento, ela foi escrita no hebraico e no aramaico, 98% no hebraico e 2% ali no aramaico, e nós temos o Novo Testamento escrito em 100% em grego. Então a Bíblia ela não foi escrita na nossa linguagem. Ela não foi escrita no nosso tempo. Ela não foi escrita na nossa cultura. Ela não foi escrita na nossa geografia. Então a Bíblia é um livro antigo. Ela não é um livro velho. A Bíblia é um livro antigo. Então, meus irmãos, para nós termos a melhor compreensão da mensagem bíblica, para nós chegarmos a uma compreensão melhor daquilo que o autor quer dizer na escrita daquele texto, nós precisamos aqui comparar as traduções. Então, todo professor, ele precisa ter na sua biblioteca Bíblia de diferentes traduções. Por exemplo, eu tenho aqui na minha biblioteca, eu tenho essa de John Wesley, que é a Nova Almeida atualizada, mas eu tenho Bíblia na linguagem de hoje, eu tenho algumas Bíblias na NVI,
eu tenho Bíblias como João Ferreira de Almeida. Então eu tenho Bíblias aqui de diferentes traduções. Por quê? Porque quando eu estou preparando a minha aula, quando eu estou preparando uma mensagem, quando eu estou preparando um estudo, quando eu vou expor algo da Bíblia para os ouvintes, para os membros da igreja, para os meus alunos, eu procuro sempre trazer para eles a melhor compreensão do texto. Porque o texto bíblico, ele tem apenas uma interpretação. O texto bíblico, ele pode ter várias aplicações, mas o texto bíblico tem apenas uma interpretação. E como nós vamos chegar à interpretação correta do texto? Comparando as traduções. Então é bom que os irmãos tenham diferentes traduções. Pega aí a tradução da linguagem de hoje, João Ferreira de Almeida, eu tenho aqui a Bíblia Judaica, eu tenho a Bíblia de Jerusalém, eu tenho várias Bíblias aqui que eu sempre procuro comparar as traduções e comparando as traduções eu vou chegar a uma melhor compreensão do texto. Então é sempre bom que o professor ele tenha na sua biblioteca Bíblias de diferentes traduções. Mas talvez você se pergunte, mas eu não tenho condições de ter várias Bíblias na minha biblioteca. Mas hoje você tem uma ferramenta muito importante que é a internet. Eu creio que você tem internet na sua casa. Eu creio que você é um usuário de uma internet na sua casa. Então na internet você encontra todas as versões da Bíblia disponíveis em português. Então toda vez que você for preparar a sua aula, você for preparar o seu estudo, você estiver preparando um sermão ou algo que você vai entregar para os seus alunos, entre na internet, compare as traduções, entra ali no Google, digita o texto bíblico que você está estudando e o próprio Google vai te dar aquele texto de diversas traduções. NVI, Jerusalém, Bíblia Judaica e todas as traduções disponíveis, não só no português, até em outras linguagens ali, no inglês, espanhol, tudo que você precisar aí nessa questão para comparar traduções, você encontra no Google. Então é indispensável para que o professor possa se atualizar e se aperfeiçoar na sua mensagem, na sua aula e no seu estudo, comparar as traduções, Bíblias de diferentes traduções. O que mais? O professor também precisa ter na sua biblioteca bons dicionários bíblicos. O professor ele precisa ter um bom dicionário bíblico para que você possa entender, meus irmãos, o significado daquelas palavras. Por exemplo, eu tenho aqui na minha biblioteca, eu tenho na minha biblioteca 2 volumes aqui, volume 1, tá? E o volume 2. O que são isso aqui? São estudos do vocabulário, tá? Aqui, claro, que são vocabulários gregos, mas tem grego e português. Então, se eu estou lendo um texto do Novo Testamento e eu não entendo o significado daquela palavra, eu procuro nesse dicionário aqui. Porque o dicionário, ele vai te dar uma melhor compreensão do que significa aquela palavra. Aquela palavra, ela pode ter vários significados. Aquela palavra, ela pode significar muitas coisas. Mas você precisa ter um bom dicionário para que você possa entender os significados daquela palavra. Por quê? Porque muitos significados no contexto bíblico não significam exatamente a mesma coisa no nosso significado. Se nós pegarmos uma palavra no contexto bíblico, ela pode significar algo diferente daquilo que nós temos do significado daquela palavra. Então é sempre bom você pegar um bom dicionário bíblico, você pegar ali um bom dicionário bíblico, você ter um bom dicionário bíblico na sua biblioteca, para que você possa compreender o significado daquela palavra. E esse dicionário vai ajudar você, professor, a entender o significado daquela palavra dentro do seu contexto. Dentro do seu contexto. Então, o significado daquela palavra sempre está entrelaçado com o contexto ao qual ela está inserida. Então, é sempre bom, na biblioteca particular do professor, ele possa ter bons dicionários bíblicos, tá? Pega um dicionário ali da sua preferência. Eu tenho aqui, por exemplo, esses 2 dicionários aqui, tá? O Vincent, dicionário Vincent, é estudo do vocabulário, tá? É um dicionário também.
de grego, mas é um dicionário de grego e português. Eu tenho um outro aqui, tá? Que é esse aqui, ó. Desculpa, meus irmãos, mas eu tô pegando aqui, ó. Olha lá, ó. Eu tenho esse aqui, ó. Ele é um dicionário bíblico ilustrativo. Eu tenho na minha biblioteca também. Por quê? Porque se eu estiver lendo algum texto bíblico, tá? Se eu estiver lendo algum texto bíblico e eu não entender o significado de uma palavra, eu procuro nesse dicionário aqui. Claro que ele é ilustrativo, ele tem figuras, né? Ele tem aqui umas figuras, mas ele me ajuda aqui, ó. Ele me ajuda a compreender bastante aqui o texto. Meu, tem imagens, tem figuras, né? E tem aí o significado das palavras, tá? Então, todo professor, ele precisa ter bons dicionários bíblicos. Ó, uma outra dica para você, professor, uma outra sugestão. Tem uma Bíblia chamada Bíblia Palavra-Chave. Essa Bíblia Palavra-Chave, ela é muito boa, é muito excelente. Por quê? Porque no final dela tem 2 dicionários. O dicionário Strong é um dos melhores dicionários que nós temos hoje na academia. Ela tem o Antigo Testamento, o dicionário Strong do hebraico e o Novo Testamento do grego. Então, você pega a Bíblia aqui, ó, palavras-chave. Deixa se eu acho ela aqui, irmãos. Palavras-chave. Irmão, dá licença, só um minutinho aqui. Desculpa, irmão, mas eu voltei aqui, ó. Tive que pegar essa Bíblia aqui para vocês aqui, ó. Essa Bíblia aqui, ó. Bíblia Palavra-Chave. Ela é excelente. Por quê? Porque no final dela aqui, ó. Aqui, ó. Ela tem um dicionário. Aqui é o dicionário grego, mas mais para trás aqui, ó, tem um dicionário hebraico. Aqui tem um dicionário hebraico. Excelente. Porque se você estiver lendo algum texto bíblico e você não conseguir compreender o significado daquela palavra, você consegue procurar aqui. E esse dicionário vai te dar uma melhor compreensão do que significa aquela palavra, tá? Vamos lá. O que mais o professor precisa ter na sua biblioteca? O professor, ele precisa ter bons comentários bíblicos. Bons comentários bíblicos. Vale lembrar, meus irmãos, que geralmente comentários bíblicos, ele traz muito da interpretação, muitos, tá? Alguns comentários bíblicos, ele traz aí muito da interpretação do autor, né? Nós temos comentários bíblicos que ele traz alguma forma a interpretação particular daquele comentarista. Mas nós temos comentários que vão nos ajudar bastante a compreensão do texto bíblico. Nós vamos aí pegar comentários, por exemplo, eu tenho aqui comentários de Hernandes Dias Lopes, eu tenho comentários aqui de John MacArthur, eu tenho comentários aqui de R.S. Sproul. Então eu tenho vários comentários aqui na minha biblioteca e todos eles vão me ajudar a auxiliar na compreensão do texto. Então todo professor, ele precisa ter na sua biblioteca bons comentários bíblicos, que vai te auxiliar, te ajudar na compreensão do texto. Vai te ajudar e te auxiliar na compreensão do texto. Claro, o professor não pode ficar preso a esses comentários. O professor, ele não pode ficar preso na interpretação que o comentário te dá. Todo comentário bíblico, ele é passível de erro, irmãos. Todo comentário bíblico, tá? Por mais excelente que seja, por mais respeitoso que seja, por mais reconhecido que seja, comentários bíblicos, eles são passíveis de erros. Tá? Então o autor, de alguma forma, ele pode cometer um equívoco de interpretação, mas o comentário bíblico vai te auxiliar a você fazer uma interpretação correta de um texto. Então, comentários bíblicos, dicionários bíblicos, nós temos bíblias de diferentes traduções, vai auxiliar você, professor, a fazer uma interpretação correta do texto. Então não fique preso nos comentários. Pegue os comentários, leia os comentários como uma ferramenta para te ajudar e te auxiliar
em você compreender no texto. Porque todo estudante de teologia, todo estudante da Bíblia, ele precisa ter essa mentalidade de que ele precisa se debruçar no texto. Ele precisa pensar sobre o texto. Ele precisa interpretar o texto. Então, toda a sua biblioteca vai auxiliar a fazer o quê? A interpretar o texto, a se debruçar no texto e a pensar sobre o texto, tá? E por último, meus irmãos, e não menos importante daquilo que eu falei para os irmãos, como nós estamos tratando aí, preparando professores para a EBD, todo professor precisa ter na sua biblioteca a revista da Escola Bíblica Dominical. O professor, ele precisa ter a revista da Escola Bíblica Dominical. E se possível, irmãos, se possível, tenha a revista e tenha também um livro de apoio da revista. Porque é muito importante você estar por dentro do assunto que vai ser tratado naquela revista, né, naquele dia, naquela aula, para que você possa não fugir do tema. Então a revista e o livro de apoio da revista são também algo indispensável para um professor, tá? Não que o professor ele precisa ficar preso na revista. Não que um professor ele precisa ficar 100% preso na revista e apenas nos comentários ali do comentarista da revista. Não, ele vai trazer conteúdos, ele vai preparar a sua aula, ele vai se debruçar sobre o texto, ele vai estudar, né? Mas a revista da Escola Bíblica Dominical e também o livro de apoio para a Escola Bíblica Dominical são duas ferramentas importantes que todo professor deve ter na sua biblioteca. Então, meus irmãos, essa foi a nossa aula, bem simples, bem rápida, mas eu creio que os irmãos aí puderam ter uma compreensão. Tenha na sua biblioteca Bíblias de diferentes traduções, tá? Tenha na sua biblioteca bons dicionários bíblicos, tá? E também aí tenha na sua biblioteca excelentes comentários para que você possa compreender melhor o texto bíblico. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo e espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Que Deus abençoe e a paz do Senhor.